Fala aí, pessoal. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre as medidas de tendência central. Quando a gente fala em estatística, no trabalho das informações, a estatística ela trabalha com as diversas informações que são apresentadas por meio de gráficos, de tabelas, com diversos números que representam e caracterizam um determinado conjunto de dados. Mas o que são essas medidas de tendência central? Ou medidas de centralidade? São essas medidas que vão caracterizar esses valores. Então, dentre todas essas informações, a gente retira os valores que representam, de algum modo, todo o conjunto, que são as medidas de tendência central. Existem várias formas de caracterizar esse conjunto de dados, mas a forma mais simples, estatisticamente falando, são as medidas de tendência central, tá bom? Vamos ver um pouquinho sobre elas. As medidas de tendência central, elas são divididas entre média, mediana e moda. Essas três tendências, elas podem caracterizar o todo, como podem também não caracterizar o todo. A gente vai ver isso durante esse vídeo, tá bom? Então a gente vai ver uma a uma delas, para ver de que forma que a gente trabalha com elas, como que a gente pode interpretar essas medidas. A primeira medida que a gente vai falar é a média aritmética. A média é uma das medidas de tendência central mais utilizada no cotidiano. Então a gente vai fazer uma média de salário, uma média de nota, a gente utiliza a média aritmética para isso. Ela é determinada pelo resultado da divisão do somatório dos números dados no problema pela quantidade de números somados. Então, a gente vai usar essa formulazinha aqui. Esse x com traço em cima, ele é a representação de média. Então, apareceu esse x com tracinho em cima, a gente está falando em média aritmética, tá bom? A segunda tendência que a gente vai falar é a mediana. E a mediana, ela é a medida que indica o elemento central, o valor central de um conjunto de dados. Contudo, essa informação ela acontece quando os meus dados estão organizados em ordem crescente ou decrescente. Costuma-se usar mais a crescente, mas pode ser qualquer uma das duas. E a terceira medida, que a gente vai falar um pouquinho, é sobre a moda. Como que eu sei, por exemplo, que uma roupa está na moda? Quando muita gente está usando. Ah, quando um jogo está na moda? Quando muita gente está jogando. Então, quando que é a moda na estatística? Quando esses dados se repetem muitas vezes. Então, são aqueles dados, aqueles elementos que se repetem mais vezes. A gente vai pegar um conjunto de dados e analisar as três medidas, para ficar mais fácil para vocês poderem entender. Para facilitar, então, essa assimilação, a gente vai usar o mesmo conjunto de dados, como eu falei, para as três medidas, tá bom? Então, primeiro, a gente vai falar, a partir desse conjunto de dados, 2, 5, 7, 5, 8, 10 e 9. A partir dessa informação, desse conjunto de dados, a gente vai calcular a média, a mediana e depois a moda, tá bom? Um em cada tempo. Para começar, a gente vai começar com a média. Então, para calcular a média, a gente vai usar a formulazinha, onde eu somo todos os elementos. Então, esse símbolo aqui, ele representa a somatória. E esse x são os dados que o problema me deu. O n é o número de dados que eu tenho aqui nesse conjunto. Então, ó, 2 mais 5 mais 7 mais 5 mais 8 mais 10 mais 9. Tudo isso dividido por 7, porque eu tenho 7 elementos aqui. Presta atenção.
A primeira coisa é que tem alguma pessoa aí abençoada que vai falar assim, vamos cortar o 7, em cima e embaixo. Não, não pensem nisso, porque a gente está falando em uma soma ali em cima, então eu não posso cortar. O que a gente vai fazer? Somar todos esses elementos e depois dividir por 7. Fazendo a soma, nós vamos ter que o valor em cima dá 46. Dividido por 7, isso vai dar 6,5714285. Aí vocês vão me perguntar, eu deixo esse número quebrado? Tudo vai depender, né? Dependendo da variável que eu estou trabalhando. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, com idade, idade é um número que a gente trabalha com ele inteiro. Então, eu deixaria ele inteiro. Se eu estivesse trabalhando com dinheiro, dinheiro é um valor que pode ser quebrado. Então, eu trabalharia com ele quebrado. Nesse caso, eu vou trabalhar com duas casas depois da vírgula. Então, observem o seguinte, a gente vai olhar duas casas depois da vírgula e olhar qual é a terceira casa. Se a terceira casa for 5 ou maior que 5, eu arredondo para mais. Se ela for 4 ou menor que 4, eu mantenho. Então, nesse caso, vai ser 6,57. Se a minha terceira casa fosse 5, 6, 7, o que aconteceria com esse número? Ele ficaria 6,58, porque eu arredondaria o 7 para mais, tá bom? Agora, vamos ver a mediana. Para a mediana, é o mesmo caso, o mesmo conjunto de dados, só que a primeira coisa que eu preciso fazer, pegar esses dados e organizá-los em ordem crescente ou decrescente. Vou colocar em ordem crescente. Então, ficaria 2, 5, 5, 7, 8, 9 e 10. Próxima coisa que eu vou analisar. Qual é o meu elemento central? Quem está no meio desse meu conjunto de dados? Quem está no meio? É o meu valor 7. Então, a minha mediana vai ser igual ao número 7. É um número que está no meio disso. Ah, mas aí você tem um número só no meio, porque você tem uma quantidade ímpar de dados. E se eu tivesse uma quantidade par de dados? Eu não teria um elemento central, eu teria dois. E aí a gente vai ver daqui a pouquinho como que a gente resolve isso, tá bom? Para finalizar essa primeira parte, a gente vai falar sobre a moda. Como eu falei, a moda é aquilo que mais repete. Se eu pegar o meu conjunto de dados, 2, 5, 7, 5, 8, 9, 8, 10 e 9, quem é o valor que mais repete? O número 5. O número 5, peraí, número 5 repete duas vezes. Repete duas vezes. Isso significa que a minha moda vai ser o número 5. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Caso tenham dúvidas, vão falando aí depois para mim. Agora, a moda, além de tudo, ela tem a parte de classificação, que a gente vai classificá-la. O que é a classificação? É dizer qual o nome dessa moda de acordo com a quantidade de elementos que ela tem. Essa moda, ela pode ser amodal. O que é isso? É quando nenhum elemento se repete. Um exemplo do nosso cotidiano de números amodais é o nosso CPF. Ninguém tem um CPF igual ao do outro, tá bom? Ela pode ser unimodal. Então, quer dizer que eu tenho apenas um elemento que repete mais vezes. Então, vejam aqui, ó, nesse caso. 1, 2, 3 e 3. Quem repetiu mais vezes? O número 3. Então, a moda vai ser o número 3. O número 3 é um número só. Então, unimodal. Aqui, ó, bimodal. No bimodal, eu vou ter dois números que se repetem mais vezes. Então, ó, o 2 repete e o 3 repete mais vezes.
Então, a minha moda vai ser os números 2 e também o número 3. São dois números, então, bimodal. Trimodal, quando eu tenho 3 números que se repetem mais vezes. Olha aqui, ó. 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4. Observem que eu não estou vendo quantas vezes esse número repete. Não é isso. Eu estou verificando quais números se repetem mais vezes. No nosso caso, o número 2, o número 3 e o número 4. Então, esses 3 números se repetem mais vezes, por isso que ele é uma moda trimodal. E multimodal, quando eu tiver mais que 3 modas. Então, nesse caso, ó, o 1 repete, o 3 repete 2 vezes, o 4 repete 2 vezes e o 5 repete 2 vezes. Então, nesse caso, eu estou dizendo que eu tenho 4 modas, por isso eu classifico como multimodal. Tudo bem? Aí, temos que prestar muita atenção quando a gente estiver falando da média, porque a média, ela é uma medida sensível aos dados, né? E ela pode ser distorcida de acordo com a sua utilização. Então, quando a gente for analisar a média, sempre olhar com um olhar crítico, para ver se aquela média realmente está refletindo a realidade. Vamos ver um caso. Vamos calcular a média salarial de 3 profissionais. Quais são eles? Então vamos pegar lá o professor, 2.500, um engenheiro, 4.500 e um deputado, 32.000. Na hora de eu calcular essa média, o que eu tenho que fazer? Somar os 3 valores e dividir por 3. Quando eu faço isso, eu vou ter que a média salarial é de 13 mil reais. Observem, vamos olhar criticamente para isso. O professor que recebe 2.500 e o engenheiro que recebe 4.500, eles estão recebendo próximo de 13 mil? Não. Então, vejam, nesse caso, eu tenho uma média que está sendo distorcida por um valor muito alto. Esse valor do deputado, ele está distorcendo toda a média salarial. Por isso que na hora que eu vou analisar a média, eu preciso verificar se ela realmente representa esse conjunto de dados ou não. Se ela simplesmente está sendo calculada e ela não está representando o que deveria representar. Vamos ver alguns outros exemplos. Então, ó, calcule a média do seguinte conjunto de dados. Então, eu tenho lá esse conjunto de dados, 18, 20, 21, 24, 26, 31, 42 e 90. E aí, eu vou somar todos eles e dividir por 8, porque eu tenho 8 dados nessa coletânea de dados. Isso vai me dar uma média igual a 34. Ó, observem que essa média ela também está um pouco distorcida. Por quê? Eu tenho um valor muito alto, que é o 90. Olha a diferença que ela está do 90 até esse 18, que é o primeiro valor. Essa distorção que a gente tem, que a gente vê aqui, a gente vai ver isso mais para frente, não nesse vídeo, mas em próximos, quando eu estiver falando sobre o desvio padrão. Lá a gente vai calcular o quanto de erro isso está acontecendo, tá bom? Próximo exemplo. Calcule a mediana do seguinte conjunto de dados. Então, ó, conjunto de dados 77, 73, 92, 98, 80 e 160. Chegamos naquilo que eu falei. Nesse caso, eu tenho 6 dados. Então, eu não tenho um valor central. Eu tenho 2 valores centrais. Aonde que geralmente os alunos erram quando vão trabalhar com a mediana? Esquecem de colocar essas informações em ordem crescente. Então, a primeira coisa, antes de querer fazer qualquer tipo de conta, coloca esses dados em ordem crescente ou em ordem decrescente, tá? Então, tá aqui, 73, 77, 80, 92, 98 e 160. Coloquei esses dados em ordem crescente, eu consigo visualizar quem são
os dois valores centrais. Quem são eles? O 80 e o 92. O que a gente vai fazer? Agora eu vou pegar esses dois valores e calcular uma média simples. Eu vou somá-los e dividir por 2. Então, 80 mais 92 dividido por 2, que dá 86. Se a gente for pensar em escala, o 80 até o 92 tem 12 números. Metade disso é 6. 80 mais 6, 86. Tá bom? Então, essa que é a mediana. Mais um exemplo. A tabela representa a distribuição de frequências de raça. Ele quer que a gente determine a moda. Então, vamos lá. Vejam, a moda é aquilo que mais repete. Então, a cor amarela, 2 pessoas responderam. Cor branca, 6 pessoas. Indígenas, 1 pessoa. Parda, 7 pessoas. E a preta, 4 pessoas. Em qual dessas raças mais gente respondeu a essa indagação? Aqui, na cor parda, aonde 7 pessoas responderam, 35% dos entrevistados. Então, qual é a moda nessa situação? A moda vai ser a cor parda. Observem o seguinte, quando eu estou falando nessa variável qualitativa, que são as palavras aí aparecendo, eu não estou vendo quantas, para a minha resposta, não vai ser quantas pessoas responderam, e sim o que essas pessoas responderam. Então, mais pessoas responderam a cor parda. Então, a cor parda é a moda, e não o número 7, tá bom? Mais um caso. Calcular a média aritmética e a moda. Nesse caso, ele vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque ele parte de uma tabela. Então, eu tenho lá as estaturas de 40 pessoas. Então, 2 pessoas estão na estatura de 150 a 154 centímetros, 8 pessoas de 154 a 158 e assim por diante. Ele quer que a gente calcule a média e a moda. Então, primeiro, a gente vai completar essa tabela, tá? Completar essa tabela, primeiro, determinando qual é o ponto médio entre a estatura aqui e depois calculando, multiplicando esse ponto médio com a frequência. Então, primeiro vamos calcular esse ponto médio. Então, primeiro, eu vou somar os dois, 150 mais 154, e dividir por 2, que vai dar 152. Quando eu falo em ponto médio, eu estou somando os dois e dividindo por 2, sempre, tá? A gente vai fazer isso com todos os outros. Então, na próxima, vai dar 156. Na outra, 160. Na outra, 164. 168 e 172. Achei todos os pontos médios. O que a gente vai fazer agora? Multiplicar esse ponto médio que eu acabei de encontrar pela frequência. Então, vai ficar assim, 2 vezes 152, que dá 304. 8 vezes 156, que dá 1.248. 11 vezes 160, que dá 1.760. 10 vezes 164, que dá 1.640. 6 vezes 168, que dá 1.008. E 3 vezes 172, que dá 516. E no final a gente vai somar todos esses valores da última coluna, que vai dar 6.476. Mas para que eu fiz tudo isso, Bruno? Porque para a gente calcular a média a partir de uma distribuição de frequência, que é o que está acontecendo aqui, a gente precisa somar a somatória do x com v, com f, que é o que a gente fez aqui, que é o 6.476, dividir pela somatória da frequência, que são esses 40 aqui. Então,
6.476 dividido por 40 dá 161,9. E aí, por fim, ele pede a moda. Para calcular a moda numa distribuição de frequência, o que a gente vai olhar? Primeiro, aonde eu tenho mais pessoas, aqui que vai ser nesse caso, ó, 11 pessoas estão entre 158 e 162. E aí eu vou calcular uma média disso. Então, 158 mais 162 dividido por 2, a moda vai ser de 160. Aí prestem atenção no seguinte, a gente calculou que a média é 161,9. Só que a gente está falando em centímetros, então tem que ser um valor inteiro. Então vai ser 162. E a moda vai ser 160. Tá bom? E aí, tem uma coisa que a gente está ouvindo há bastante tempo, por conta da pandemia, que é a média móvel. Mas vocês sabem o que significa essa média móvel? A média móvel, elas são comumente, né, usadas como séries temporais para suavizar flutuações curtas e destacar tendências de longo prazo. O limiar entre o curto e o longo prazo depende da aplicação, né, como dos parâmetros de média móvel. E a gente está usando ela muito agora para falar da pandemia, da Covid. Por quê? A gente está analisando essa média para verificar como está a curva de crescimento ou queda da doença. Vamos ver o gráfico. Então vejam, ó. Nesse gráfico, a gente tem a média desde o dia 17 de março, o número de novas mortes. Então tá vendo que eu tenho altas e quedas, né? Porque no final de semana a gente tem alterações por conta de não trabalharem de final de semana, quem faz registros, essas coisas. Então, usa-se a média móvel para a gente ter um parâmetro da semana. E aí essa curva laranjinha aqui, ela representa o quanto que isso está acontecendo ao longo da semana. Eu peguei alguns dados do site do governo do estado de São Paulo para a gente fazer uma análise disso a partir de tabela, tá bom? Então, ó, eu analisei aqui os novos casos. Então, do dia 19 de julho até o dia 1º de agosto, que é 2 semanas, tá? Então, na primeira semana, veja, a gente teve lá 3.022 no primeiro dia, 1.385, 6.235, 16 mil novos casos, e assim a gente foi indo. Aí, quando eu analiso a média, eu tenho um parâmetro geral da semana. Então, em média, eu tive 9.636 novos casos. Isso significa que agora ele vai pegar essa informação e vai analisar a próxima semana, mesmo período, tá? De domingo a sábado, para ver se está tendo um aumento ou uma diminuição do número de novos casos. Então, aqui, ó, na segunda semana, do dia 26 ao dia 1º, olha o que aconteceu. A minha média foi de 10.045 casos. Então, se eu for analisar novos casos da doença em São Paulo em 2 semanas, de uma semana para outra, eu tive aumento no número de casos. Mas eu só consigo fazer essa análise porque eu estou analisando os mesmos períodos, né, de domingo a sábado. Se eu pegasse, essa semana eu vou analisar de domingo a sábado e na outra eu vou analisar de domingo a terça. Eu vou ter uma média diferente, porque eu estou analisando períodos diferentes. Quando eu vou analisar qualquer tendência, né, de períodos, eu sempre tenho que fazer isso com a mesma informação. Então, quando eles vão analisar média de desemprego, eles não analisam meses diferentes. Eles analisam mês de julho de 2019 contra o mês de julho de 2020. Então você consegue ter um parâmetro de correspondência. Quando a gente vai trabalhar com a média móvel, eu também tenho que fazer isso, fazer esse parâmetro, tá? Agora a gente vai ver os casos
de novas mortes. Então vejam, ó, na primeira semana, 85, 56, 383 e assim vai indo. Já na segunda, 89, 70, 383. Se a gente for pensar na média, na primeira semana, eu tive uma média de 267 casos por dia. Já na segunda semana, eu tive uma média de 246. Isso representa que, ao fazer a análise dos dados, eu tive um aumento de casos. Mas isso não quer dizer que eu também vou ter um aumento de mortes. Nos casos, eu tive um aumento, mas nas mortes, eu tive uma diminuição. Tá bom? São esses indicadores que o governo utiliza quando quer fazer as políticas, no nosso caso, de combate à pandemia, onde eu tenho que ter mais UTIs, onde eu posso liberar para o pessoal começar a fazer o seu trabalho ou não. É a partir dessas informações, desse tipo de cálculo, tá bom? Para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre a média ponderada. A média ponderada é uma das médias estatísticas responsáveis por representar grandes listas de informações por meio de apenas um número. O grau de importância de cada número em uma média ponderada é representado por um peso. Isso acontece, por exemplo, em concursos públicos. Português tem peso 2, matemática tem peso 1, ou vice-versa. Tá? É um tipo de média ponderada. A gente vai ver um exemplo sobre isso, tá? Mas para a gente lembrar, quando for trabalhar com a média ponderada, a gente vai usar essa fórmula. XP, então média ponderada, vai ser a somatória dos valores vezes o seu peso, dividido pela somatória do peso. Vamos ver como que isso vai funcionar na prática. A tabela apresenta as notas de um aluno nas 4 avaliações de uma disciplina. Determine a média ponderada. Então, ó, no trabalho 1, o peso era 3 e ele tirou 9. Na prova 1, o peso era 7, ele tirou 8. No trabalho 2, o peso era 4, ele tirou 8,5. E na prova 2, o peso era 6, ele tirou 7. Vamos ver como vai funcionar isso no cálculo. Olhando aqui pela tabela, a gente tem que, para fazer a somatória, vai ser o 9 vezes o 3, o 8 vezes o 7, o 8,5 vezes o 4 e o 7 vezes o 6. Então, a nota vezes o seu peso. E embaixo, a somatória dos pesos. Então, 3 mais 7 mais 4 mais 6. Fazendo as multiplicações de cima, a gente vai ter 27 mais 56 mais 34 mais 42, tudo isso dividido pelo 20, que é a soma dos pesos. 159 dividido por 20 é igual a 7,95. Então, a média desse aluno, se a gente for trabalhar com uma casa decimal só, a média dele vai ser 8. Por que 8? Porque a segunda casa aqui, ó, é 5. 5 ou mais, eu arredondo para mais. Então, 7,9 arredondado para mais dá 8, tá bom? Vejam, a média ponderada, ela só vai ser utilizada em situações onde o problema deixa isso específico, tá? Em todos os outros casos, a gente utiliza a média aritmética. Para usar a ponderada, o problema tem que nos falar que vai ser a média ponderada, tá ok? Pessoal, agradeço vocês até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Não esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Até mais!